Boa tarde, amigos e amigas. Nós estamos aqui hoje com a professora Sandra Arenhart, que é professora de doenças virais na UFSC, de Medicina Veterinária, é mestre em desenvolvimento de vacinas virais e doutora em genética reversa viral. Tudo bem, Sandra? Boa tarde. Boa tarde, Dani. Tudo certo? Obrigada pelo convite, né? Boa tarde para todos e todas que estiverem nos ouvindo. É um prazer, muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece a tua disponibilidade a estar com a gente hoje. Então, vamos começar a nossa entrevista com tudo o que você precisa saber sobre o Covid-19. E a nossa primeira pergunta para você, Sandra, é quais medidas são essenciais para evitar a contaminação, tanto para quem está quarentenado, quanto para os trabalhadores que estão exercendo funções essenciais e não vão poder aderir ao isolamento social? Bom, eu acho que essas medidas, elas não são novidade para cada um, né? Elas giram em torno daquilo que a gente já ouviu falar muito, mas é sempre importante reforçar. Até porque no momento desse que o nosso governo está prevendo um relaxamento, né, dessa restrição social, ou seja, a gente vai ter maior contato social, essas medidas elas se tornam, de certa forma, mais importantes, porque quem estiver saindo de casa para trabalhar e voltando para casa, né, vai aumentar o número de pessoas com essa possibilidade agora, e isso faz com que o risco aumente, né? Então, esse risco aumenta para a pessoa que está saindo trabalhar e o risco dela trazer para quem está quarentenado, né, para quem está isolado em casa, enfim. Então, na verdade, quem está em casa as pessoas, né, tem que evitar ter o máximo de contato possível, né? Quem chega da rua vai ter que fazer isso diariamente, porque vai trabalhar todo dia e vai voltar todo dia. Então, vai chegar da rua, vai ter que lavar a mão, vai ter que trocar a roupa, tomar um banho. A recomendação que a gente está tendo hoje em dia é que todo mundo use máscara na rua, né? A gente tem falado muito isso, não só os doentes, mas as pessoas não doentes também, para evitar que se infectem, né? E aí o que o governo recomenda nesse sentido das máscaras é que como a gente não tem demanda, né, não tem máscara para comprar, que as pessoas façam as máscaras, né? Então a gente tem vários sites aí recomendando como fazer essas máscaras. Então essas pessoas usariam essas máscaras e deixariam as outras, as oficiais, digamos assim, né, para o pessoal da saúde utilizar, que são os que precisam utilizar muito mais. Então, utilizar máscara, redobrar o cuidado com o tal do álcool gel, lavar as mãos várias vezes e tentar ter o maior isolamento possível com a pessoa que está em casa, né? Só que isso vai ser um exercício diário muito difícil, na verdade, né? Porque no começo a gente começa fazendo bem e a gente às vezes acaba relaxando um pouco, né? Mas seria então manter aquele distanciamento das pessoas de mais de 1 metro. Quem está em casa vai ter que tomar muito mais cuidado também de lavar a mão, de não tocar nos mesmos locais que outra pessoa tocou. Então, na verdade, o cuidado redobrado ele é para todos, né? É bastante difícil, né, Dani? É. Então, a princípio, também vamos reforçar que o isolamento social, se possível, é essencial, né, Sandra? Total, né? Na verdade, a gente está tendo agora a partir do dia 13, né, o governo quer relaxar esse nosso distanciamento social, que é o que a gente tem agora, a gente tem sido chamado de distanciamento social ampliado, né, onde todos que não são de serviços essenciais têm que ficar ou em casa, se possível, né, só trabalham os serviços essenciais. A partir do dia 13, semana que vem, o governo quer passar para o que ele chama de distanciamento social seletivo. Nesse caso, muito mais pessoas vão estar trabalhando e muito menos gente vai ficar em casa, né? Só quem está em isolamento mesmo, quem está suspeito, enfim, algumas pessoas assim vão ficar em casa, os mais velhos, né? O pessoal de risco. E aí a gente passa para essa outra fase e aumenta muito o nosso risco, né? Como a gente estava comentando aí, quem vai ir e vindo, quem está indo e vindo o tempo todo vai ter muita dificuldade nisso e muito mais chance da gente acabar transmitindo aquilo que a gente estava tentando evitar até agora, né? Sim, Enfim, então a gente tem essas duas possibilidades aí e pelo nosso governo a gente vai passar para uma outra fase que vai facilitar a transmissão do vírus, né? sim.
E, inclusive, um dos argumentos que eles utilizam para passar para essa fase do isolamento seletivo é que a gente ainda tem poucos casos, né, em Santa Catarina e principalmente na nossa região. E só que a gente tem a noção de que isso é devido a uma subnotificação, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco para a gente como que a subnotificação impacta as nossas políticas de contenção e por que ela é perigosa. Bom, aí a gente poderia já pensar em várias coisas. Tu já falou em Santa Catarina, pegando teu gancho, a gente tem hoje 501 casos e 17 mortes, né, em Santa Catarina. E eu até anotei aqui, eu fui dar uma olhada nisso, né, quando foi que a gente começou a ter uma expansão. Então, até dia 26 de março, menos de 2 semanas atrás, a gente tinha 30 municípios em Santa Catarina que tinham a Covid. Hoje, nós temos 65 municípios, ou seja, hoje nós temos o dobro de municípios com a infecção pelo vírus. E se a gente for pensar, muitos desses municípios estão aparecendo nesses últimos dias um caso, 2 casos, e aí nesse momento, na verdade, o que está acontecendo é que a gente está tendo uma expansão desses casos, que está saindo do litoral, né, falando mais em Santa Catarina, está saindo dos nossos centros maiores, e indo para o interior, para cidades pequenas, que é justamente onde a gente tem menos estrutura. Então, assim, olha só o que pode estar por vir aí que a gente não sabe, né? E aí, se a gente pensa que a gente estava com medidas de distanciamento social ampliado há umas 3 semanas, mais ou menos, né? Não fiz as contas bem certas, mas mais ou menos umas 3 semanas. E fazendo tudo isso, a gente ainda teve essa disseminação de casos para outros municípios. Imagina o que pode acontecer agora quando a gente vai afrouxar essas medidas, né? Então, a gente tem aí um cenário bastante incerto pela frente. E aí, falando nessa questão do diagnóstico, da notificação ou subnotificação, o primeiro grande problema que a gente tem nisso é que esses casos que são diagnosticados no Brasil e Santa Catarina são só daquelas pessoas que estão doentes com a forma grave da doença, né? Que vão para o hospital, que precisam ser hospitalizadas, enfim, que precisam ficar para o hospital, não só UTI, mas ficar ali, não ficar em casa. Então, esses são os casos graves. Esses casos graves, quando são diagnosticados, mais ou menos em média, essa pessoa já estava com o vírus há uns 15 dias. Então, se a gente pensar que uma pessoa é diagnosticada e ela já estava com o vírus há uns 15 dias, mais ou menos, ela já estava espalhando muito antes de saber, né? Então, nosso grande problema já começa aí. A gente diagnostica no Brasil quando já está lá na frente e já espalhou para várias pessoas, possivelmente antes dos sinais, né? Ou no início. O outro grande problema, então aí já a gente perde um monte de casos, aí a gente perde o controle desses casos. Outro problema é que a gente testa muito pouco no Brasil, né? Então a gente, na verdade, não tem noção real de quantos casos a gente tem no Brasil. A gente poderia jogar aí para frente, sei lá, talvez no Brasil a gente já tenha 5, 10 casos a mais para cada caso contado, né? Então, tipo, Santa Catarina, se a gente tiver aí uns 5 a mais, a gente teria uns 2.500. Mas pode ser mais do que isso, a gente não sabe. Porque cada local também vai tendo formas de transmissão entre as pessoas um pouco diferente. Então, cada cidade não se comporta exatamente da mesma forma, né? Então, a gente testa muito pouco, a gente só testa os casos graves. Na verdade, o Brasil testa muito, 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 muito pouco comparado com outros países. A gente está com um número de testagem por semana que gira em torno de 7.000 testes por semana no Brasil. Isso é muito pouco. Pra você ter uma ideia, a Alemanha, que é um dos lugares que mais testa no mundo, eles testam 30 mil por semana, né? E a Lombardia, para a gente ter um intermediário aí, a Itália, que está tendo ainda aquele boom de casos e de óbitos, eles testavam 10 mil por semana. Então, agora existe um planejamento do governo para aumentar isso, agora em abril para 16 mil, ou seja, vai ser só um pouco mais daquilo que já era, né? E muito pouco ainda. Então, o que acontece quando a gente tem essa notificação tardia e a gente não sabe quantas pessoas infectadas tem? A gente não tem, talvez, a gente talvez não possa tomar as medidas mais certas para combater o problema, porque a gente não tem a noção da realidade de hoje, né?
O que a gente vê hoje do número de casos, na verdade, é o retrato de 15 dias atrás, mais ou menos, né? Então, a gente demora para saber o que realmente está acontecendo e se a gente está fazendo a melhor opção para combater aquele problema nesse momento. Então, eu acho que esse é o grande problema, né? É tomar o caminho certo, né? A gente não sabe o número total de casos. Sim. Até era a próxima pergunta que eu ia te fazer, porque a gente ainda tem poucos casos notificados no Brasil. Mas a resposta está aí. Se a gente não testa a população, até porque uma parte das pessoas que estão com o vírus vão ser pessoas assintomáticas, né, que não vão ficar doentes. Então, a gente ainda são poucos casos notificados porque a gente não tem ainda a real dimensão de como o vírus já se espalhou, né? Quantos casos novos, a prevalência real dele, a gente não tem esses dados. Sim, e Mas agora, que é bastante agora tu falou, eu me preocupante. lembrei de mais uma coisa. A gente então só diagnostica os casos graves, né? Da síndrome respiratória aguda grave, como é chamado no Brasil SRAG, né? Síndrome respiratória aguda grave. Então, ela pode ser causada pelo coronavírus ou por outros vírus respiratórios, como a gripe, né? Então, no Brasil, na época do ano que a gente está, em relação ao ano passado, que a gente não tinha Covid, a gente teve um aumento de 230% nos casos dessa forma grave de doença respiratória, em relação ao ano passado. Só que, segundo os dados dos ministérios, só 8% são causados por esse vírus. E aí a pergunta é: o que são os outros casos? Será que a gente ainda tem mais isso? A gente tem muitos casos que estão acontecendo aí que possivelmente nem isso a gente está diagnosticando, né? Como é que a gente está tendo um aumento tão grande de doença respiratória e só 8% disso é a Covid? Alguma coisa não está fechando. E aí eu fui olhar o que a gente já tem dado com relação à influenza, né? A gripe. Porque agora está começando o frio, principalmente para nós aqui, e aumentam esses casos de doença respiratória aguda por influenza, né? E, na verdade, a influenza está totalmente dentro da normalidade. A gente não está tendo além do esperado. Então, são pouquíssimos casos por causa da influenza. Então, assim, de novo, provavelmente isso é subnotificação. Muitos casos estão aí e mesmo sendo graves, não estão sendo diagnosticados. Provavelmente é isso. Ou demoram muito, né? Os laboratórios não têm capacidade, preciso testar hoje, o teste só vai sair lá na frente, vários dias depois. Então, são vários problemas aí na nossa, na nossa falta de estrutura, na verdade, para estar combatendo isso de uma forma mais adequada, né? Sim. Com a disponibilidade de 7.000 testes por semana, imagina quanto tempo a gente levaria para testar 80% da população brasileira, né? Sim, Então, sim. Enfim, é bem complicado. E aí tem uma previsão de aumentar esse número de testes mais ainda. O governo recentemente comprou vários, acho que mais de 800 mil testes até, que vão chegar ainda não sei quando. Mas vão, né? Talvez daqui sei lá, um mês. E aí, como que a gente fica nesse um mês aqui, né? sim, total. E agora vamos falar, já que você falou da síndrome respiratória aguda, né? Você poderia falar para a gente um pouco mais dos mecanismos mesmo da doença no nosso organismo, né? As manifestações clínicas, a patogenia, a causa mortes e também como elas definem o foco das pesquisas para o tratamento da Covid-19. Bom, com relação às manifestações clínicas, também é outro ponto que é bastante falado, né? A doença, ela, na maioria das pessoas, sei lá, mais ou menos 80% das pessoas, ela não manifesta, as pessoas não manifestam nenhum sinal ou só um sinal, por exemplo, só uma febre ou só um pouco de dor de garganta, então que a gente chama de poucos sinais. E muitas vezes não dá bola para isso, então essas pessoas podem estar transmitindo, né, voltando lá a transmissão sem sinal nenhum. Então muitas pessoas não têm sinais ou têm muito poucos sinais. E aí, esses outros 20% da população vão mostrar sinais que a gente conhece parecidos com uma gripe, né? E pode ter uma febre, uma tosse seca, uma irritação na garganta.
E então seriam sinais leves, né? E isso vai, algumas pessoas então vão evoluir para um quadro mais grave, que é começar a sentir dificuldade respiratória, e que normalmente são essas pessoas que precisam ser hospitalizadas, né? Então, o que seria parecido com a gripe e que as pessoas não chegam a ter uma dificuldade respiratória, são aquelas pessoas que não precisariam ser hospitalizadas, né? Que devem ficar em casa isoladas. Bom, e aí essas pessoas que começam a desenvolver dificuldades respiratórias, elas têm o quê? Uma replicação muito intensa desse vírus, uma multiplicação muito intensa dele no pulmão. E isso leva várias semanas. Então, as pessoas podem demorar, sei lá, quando começam a mostrar sinais graves, elas ainda podem ficar várias semanas com sinais graves, né? Então, esse vírus replica muito no pulmão, e aí ele destrói muitas células do pulmão e nosso organismo, na intenção de combater esse vírus que está ali, ele começa a produzir uma série de, eu vou dizer, de citocinas, né? Uma série de produtos para tentar combater, né, a resposta imune dele. Só que essa resposta, ela acaba sendo não da maneira mais adequada, né? Da maneira mais adequada que a gente sabe que conseguiria combater o vírus. Então, ela é uma resposta exacerbada de um caráter que produz uma inflamação muito grande nesse pulmão. Então, esses pacientes graves que chegam para UTI, eles têm uma inflamação muito grande. Na verdade, não só os que vão para UTI, mas principalmente os que vão para UTI, tem muita inflamação no pulmão. Então, o pulmão começa a acumular líquidos por causa dessa inflamação exagerada, né? O pulmão não consegue mais, a pessoa não consegue mais expelir o muco, esses líquidos, então eles vão ficando aqui. E aí, como tem esse acúmulo de líquido, de inflamação, não faz mais a troca respiratória, o oxigênio já não entra mais na pessoa, né? Por isso que elas têm que ficar entubadas. E essas pessoas, algumas delas, mais ou menos 5% das pessoas que estão nesse quadro grave, não conseguem reverter esse quadro. Chega uma hora que é tanto líquido, tanto problema, tanta inflamação, que vai à falência respiratória e essa pessoa vem a óbito, né? Então é mais ou menos isso, de uma maneira bem resumida, que acontece. Como que a doença se comporta no nosso organismo, né? Então, aquelas pessoas que ficam em casa, que tem só uma febre, só sinal leve, basta tomar um paracetamol, né? Em alguns casos vai precisar de alguma medicação. Na maioria das pessoas vai ser uma situação assim, né? E claro, ficar isolados. Eu não sei se eu respondi tudo que você me perguntou. Tinha mais alguma coisinha para falar aí? Tinha. Eu perguntei justamente como esse cenário, né, da doença grave, levando em consideração esse mecanismo da doença, como que ele define o foco das pesquisas sobre o tratamento. Assim, sabia que tinha alguma coisa. Na verdade, como que as pessoas são tratadas até hoje? Elas são tratadas de acordo com os sintomas que elas apresentam. Então, se ela tem febre, a gente vai dar um medicamento que baixa a febre. Se ela tem dificuldade respiratória, a gente melhora a respiração dela, né? Então, os tratamentos, eles são o que a gente chama de sintomáticos, porque a gente não tem nenhum medicamento específico até hoje. Então, pensando em como a doença acontece, o principal tratamento, que é o que tem sido falado muito aí na mídia, né? Tem vários estudos sendo realizados atualmente, em escala mundial, enfim. Já temos alguns aí que não demonstram os resultados muito claros se funcionam ou não, porque ainda foram feitos em pequenos grupos. Então, para os próximos dias, para as próximas semanas, provavelmente a gente já vai ter uma resposta melhor em relação a tratamentos que possam ser efetivos. Então, por exemplo, o que funcionaria bem? Primeira coisa que está se estudando muito são medicações que matem o vírus, né? Literalmente. Então, são os chamados antivirais. Então, o que elas vão fazer? Elas vão interferir em algum passo da multiplicação do vírus lá dentro do nosso organismo, fazendo com que ele não se multiplique, e aí o nosso organismo consegue, né, melhorar rapidinho. Então, esses seriam os antivirais. A gente poderia testar drogas novas, mas isso demora muito. Então, o que o pessoal tem feito atualmente é pegar antivirais que já existem, por exemplo, que foram testados para outras doenças, e ver como é que eles vão funcionar para a COVID, né? Isso faz com que a gente ganhe muito tempo, porque a gente já conhece a droga, a gente já sabe mais ou menos como é que ela se comporta, e acelera esse processo. Então, é isso que está sendo feito até hoje, né? Vários antivirais sendo testados aí nos pacientes doentes. Outras drogas também que não necessariamente são antivirais,
específicos também estão sendo testadas, enfim. Né? Então, o pessoal está focando em drogas já conhecidas para acelerar o processo, para a gente ter o mais rápido possível alguma droga que funcione. E o outro ponto seria talvez esse relacionado à inflamação, né? A gente trabalhar com drogas que reduzam essa inflamação de uma forma mais específica, né? Ou determinar que a gente sabe que essa inflamação acaba causando muito dano para a pessoa. Então, se a gente conseguir reduzir a inflamação, que aí não é diretamente atuar no vírus, mas reduzir a inflamação, a gente com certeza consegue melhorar a recuperação dessa pessoa. Então, por exemplo, as pessoas têm identificado dentro dessa inflamação toda que tipo de inflamação que está acontecendo, né? E para saber especificamente onde é que a gente pode agir, né? Dentro desse monte de produtos inflamatórios que são produzidos dentro do nosso organismo. Então, acho que seriam as duas principais fontes, né? O vírus e o dano que vem em consequência da replicação do vírus. Acho que agora eu respondi. Não sei se Respondeu você quer muito bem. perguntar, não sei se você quer perguntar mais alguma coisa em relação a isso para complementar, ou tá ok. Em relação ao tratamento, eu creio que era isso, mas aí o tratamento também nos cobra uma outra perspectiva, que é a da vacina, né? Que tem muitas pessoas ansiosíssimas e ficam se questionando, né? Quando será disponibilizada a vacina do Covid? Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre qual é a perspectiva para a criação da vacina e também explicasse um pouco como é esse processo do desenvolvimento de uma vacina e por que ele é um processo longo. Bom, então aí a segunda grande ferramenta que nós não temos nesse momento é a vacina, né? A primeira grande ferramenta que a gente não tem é o tratamento, que a gente já falou um pouquinho, e a segunda outra é a vacina, né? Então, quando a gente tiver essas duas coisas, a gente vai conseguir combater muito melhor esse problema que está acontecendo aí. Então, a vacina, o pessoal que tem trabalhado, tentando desenvolver vacinas para a Covid, tem tentado trabalhar mais ou menos numa mesma linha que dos tratamentos, por exemplo. Então, ao invés de começar uma vacina nova totalmente do zero, está tentando trabalhar com alguma vacina que já existe, que já sabe que é boa, que funciona, que é segura, mas aí vai lá e troca só esse vírus. Então, por exemplo, sei lá, é só um exemplo, né? Pega uma vacina do sarampo e aí só troca o vírus, né? Tira o vírus do sarampo e coloca o coronavírus. Ou só um pedacinho do coronavírus. Então, isso também seria uma forma de tentar acelerar a obtenção dessa vacina. Mas, assim, a gente tenta ser otimista, mas aí seria talvez um ano, mais ou menos. Acho que antes disso é muito pouco provável, né? Então tem várias também pesquisas ao redor do mundo, várias pessoas testando várias estratégias diferentes, né? E para que de repente uma no meio dessas várias estratégias funcione e a gente consiga poder usar. E aí tá, digamos que amanhã a gente ache uma vacina que funciona. Até testar isso em várias pessoas, né? Antes de chegar na população como um todo. E produzir isso em escala vai demorar vários meses. Então, assim, por isso a estimativa de no mínimo um ano, né? E isso é muito rápido para uma vacina. Se a gente for pensar numa vacina que fosse começar do zero, normalmente as vacinas demoram 10 anos ou mais para serem produzidas e ficarem prontas e serem. E a gente sabe que elas são seguras, né? Porque a vacina precisa ser segura, ela precisa ser eficaz, não é chegar e fazer de qualquer jeito, senão não adianta, né? Então, no melhor cenário aí, talvez dentro de um ano, mais ou menos. Se for disso, ótimo, né? Mas é mais ou menos isso aí. Porque até produzir em grande escala, imagina, são quantos bilhões de pessoas no mundo, né? Que a gente vai precisar vacinar, né? E aí a gente tem adultos, tem crianças e tem idosos. Aí a gente vai usar uma vacina que a gente tem que testar se ela serve para várias pessoas diferentes, né? Enfim, era isso mais ou menos, eu acho. Ok. E entrando agora num tema polêmico, talvez o tema mais polêmico da nossa reunião. Seria correto culpar um país ou um animal pela pandemia, que é uma situação que a gente vem
observando pela internet, com alguns veículos de mídia não tão convencionais nem confiáveis? E também qual é a relação dos animais domésticos com o ciclo e a transmissão do vírus? Bom, culpar um país é complicado, né? Assim, a menos que fosse deliberadamente causado por um país, mas acreditamos que isso não tenha acontecido, não temos motivos para acreditar nisso. Mas, por exemplo, o que acontece? Como esse vírus surgiu num determinado país, a gente está dizendo que a culpa é daquele país. Eu já ouvi pessoas até falando que eles têm que pagar indenização para o mundo, né? Isso não tem o menor cabimento, porque vírus novos e doenças novas surgem em vários países, em todos os continentes a gente tem acontecendo. A gente tem isso acontecendo no Brasil. Então o Brasil tem que ser culpado pelo Zika, né? Enfim, sei lá, a gente vai pagar para os outros agora quando a gente exporta alguma doença nova, enfim, não tem como. Né? Então eu acho que isso não faz sentido, inclusive uma das para tirar esse estigma, a Organização Mundial da Saúde, uma das primeiras coisas que ela fez lá em janeiro foi dar um nome para esse vírus, que não era o vírus de Wuhan, né? Para tirar o estigma, então o vírus ganhou o nome, a doença ganhou o nome de Covid, né? Covid-19, e o vírus é SARS-CoV-2. Então é assim que a gente deve se referir para tirar esse estigma do país. Aí muitas pessoas falam que houve lá no início uma demora deles em relatarem para o mundo que eles estavam tendo os casos, e aí a culpa é deles. Na verdade, eu acho que essa hesitação aconteceria e acontece em vários outros lugares. Era algo totalmente novo, nem eles sabiam o que estava acontecendo, e os coronavírus normalmente não têm uma capacidade de disseminação, eles não têm como esse que está acontecendo agora. Então, além disso, ele já veio de uma forma totalmente diferente daquilo que se conhecia. Enfim, então a gente tem aí, não tem como culpar, né? A gente não tem como culpar e nem estigmatizar por isso, porque, primeiro, acontece em todos os lugares. Animais, eu acredito que vai em algo muito parecido, porque a gente tem uma série de doenças que surgem dos animais, que até nos animais nem era necessariamente o problema, né? É algum patógeno que circulava no animal, e aí, por algum motivo, ele entra na população humana. E normalmente esse motivo que ele entra na população humana está associado às nossas próprias ações, né? A gente vai lá e destrói a floresta, e cria fazenda, destrói o habitat desses animais. E aí, no momento que a gente destrói, a gente chega perto deles, para começar. Então, a gente aproxima esse contato, por exemplo, ou a gente faz com que eles aumentem a população deles num determinado local, porque diminuiu a quantidade de mata que eles tinham. E aí, se aumenta o número de animais, pode aumentar o número de patógenos também. E aí, uma outra coisa que a gente faz muito, que agora é o caso, principalmente, é o consumo de animais selvagens, né? Então, no caso da China, a gente tem esse exemplo. Esse é um dos exemplos, não é só dessa forma que acontece, mas lá eles tinham um mercado de animais selvagens. Então se mistura vários animais diferentes, confinados em grande quantidade, um em cima do outro. Facilita muito acontecer esse tipo de coisa que aconteceu. Então, nesse caso, acreditamos que veio dos morcegos, né? E aí teve depois um hospedeiro intermediário, que acredita-se que seja um pangolim. E aí, por essa situação de proximidade com o ser humano, acabou chegando nas pessoas. E esse vírus gostou muito das pessoas. Ele se adaptou muito bem e passou muito bem. Então, hoje, esse vírus ele é um vírus de pessoas. Ele não é mais um vírus de animal. Ele não infecta morcego, ele não infecta outros animais, ele não infecta o pangolim, por exemplo. O SARS-CoV-2 é um vírus de pessoas. Ponto. Não tem outro animal nisso aí. Então, é a gente que transmite, é a gente que tem que evitar a transmissão. E, inclusive, evitar, de certa forma, que isso caia na natureza em alguns outros animais, por exemplo, né? Então, se de repente, o vírus hoje ele é nosso, mas se a gente não tomar alguns cuidados, a gente não conhece o vírus, de repente a gente acaba, nós, humanos, levando ele para algum animal, né? Tanto doméstico quanto selvagem. E, então a gente tem, por isso que tomar todas essas medidas se referem a nós e se referem a outros seres vivos também, né? E essas recomendações, elas são as pessoas recebem essas orientações, devem receber, né? Então, sempre tomar cuidado, então, com outras pessoas e com outros animais. Então, nesse caso, já teve alguns casos
pouquíssimos, na verdade, 4 casos ao redor do mundo, 5, né? 2 gatos e 2 cachorros que 2 gatos e 2 cachorros que eram animais de estimação e que tinham um contato muito próximo com pessoas que estavam doentes da Covid. E aí a gente não sabe como isso aconteceu, isso sim, não se sabe de maiores detalhes, mas, por exemplo, esses animais acabaram pegando o vírus, deram positivo, mas não ficaram doentes, né? Enfim, acho que até teve um que morreu, mas a gente não sabe se ele já não tinha alguma outra doença e acabou morrendo por causa disso. Então essa pessoa provavelmente passou muito vírus para esse animal, o que não é normal. A gente não sabe e acabou acontecendo isso. Só que esses animais não passaram para mais ninguém, nem para outros animais e nem para outras pessoas. Então, o que a gente sabe disso é que são casos totalmente isolados e que provavelmente sejam só isso. Não significa outra coisa, não significa que o animal possa passar, por exemplo. Sim, Ou mesmo então ficar doente. desculpa. Pode falar. Quem mantém o ciclo dessa doença, então, para deixar claro, somos nós, né? Por mais que de forma pontual a gente tenha contaminado alguns animais, eles não apresentam até o momento, né, pelo que a gente observa, capacidade de contaminar outras pessoas, Não, porque também é uma nenhum. situação que está ocorrendo mundialmente, assim, que a gente já tem notícia é de pessoas, tudo bem, é de pessoas abandonando seus animais de estimação, né, por algum receio de que o animal possa transmitir a Covid para eles. Então é uma coisa que a gente pode ficar bem tranquilo em Não, relação a com isso, certeza. porque Com certeza, nós que porque oferecemos aos animais. Não exatamente, por nós. exatamente. Então, na verdade, a gente recomenda que se a pessoa estiver doente, né, ela evite esse contato com os animais. Se possível, outra pessoa não doente cuide desses animais para evitar que a gente acabe fazendo isso, né? Então, na verdade, isso não, a gente não precisa se preocupar com isso. Só tomar medidas de higiene, né? Recentemente teve uns tigres também, mas então também parece que é num zoológico em Nova York. Ai, desculpa. Tá chegando o inverno. E aí, esses tigres também tiveram tosse, estão todos bem, nenhum morreu, mas também foram. Houve uma pessoa que cuidava desses animais que provavelmente passou o vírus para eles. Então, se os animais fossem um problema, né? Só para a gente concluir assim com algo mais forte. Se esses animais domésticos fossem um problema, será que a gente já não teria muita transmissão em muitos casos de animais pelo mundo? Não, a gente tem milhões de casos de infecção em pessoas e 4 animais. Então, provavelmente isso realmente não significa nada em termos de transmissão ou de que seja um problema, né? Enfim, acho que as pessoas podem ficar tranquilas quanto a isso. Devem, né? Não abandone e cuidem de seus animais, por favor. Aliás, eles nos fazem a maior companhia nessa hora de quarentena, né? Tudo de É bom. verdade. Tem vários amigos que estão isoladíssimos, assim, sozinhos em casa ou em apartamento. E a companhia salvadora dessa quarentena estão sendo os gatinhos, cachorrinhos, Exatamente, pássaros e exatamente, demais pets. exatamente. Tudo de bom. Tá bem, então, Sandra. A nossa lista de questionamentos para você hoje era essa. Aí eu vou deixar o espaço aberto caso você queira mandar uma mensagem ou acrescentar mais alguma informação a gente, fica à vontade. Ai, agora até falando dos gatinhos e dos cachorrinhos, eu fiquei feliz e perdi o foco desse problema todo que a gente estava tendo. Mas na verdade, assim, eu já dei alguma comentada, mas eu me preocupo bastante com o que pode acontecer nesse cenário do Brasil, né? Nossos casos, eles continuam a aumentar. Essa tendência que eu comentei que acontece em Santa Catarina, né? De a gente ter vários municípios pequenos aparecendo casos. Agora, recentemente, ela é em todo o Brasil. Então,
O que pode acontecer é que talvez nesse momento a gente realmente afrouxe as medidas de distanciamento social, mas talvez a gente precise voltar atrás logo logo. Alguns países fizeram isso e tiveram que voltar atrás e restringir de novo mais, né? Então a gente sabe que o nosso governo tem uma resistência muito grande a fazer isso por questões econômicas, como ele argumenta, né? Mas eu não sou economista, então eu vou deixar, não vou entrar nesse assunto. Mas acho que tem formas da gente equilibrar as duas coisas aí. E uma coisa que é importante, que nosso próprio Ministério da Saúde fala, que a gente está numa fase de transmissão no Brasil, que é aquela chamada transmissão comunitária ainda. A gente nem entrou no nosso pico do Brasil. O pico de transmissão do Brasil está previsto para daqui a um mês. Então, imagina se agora a gente frouxa. Então, assim, a gente vai ter muita mudança, sei lá, muita novidade pela frente aí, e muitas delas provavelmente não muito boas, não. E talvez a gente precise ficar um bom tempo ainda em quarentena, em isolamento. Enfim, era mais ou menos isso. Então, dizendo isso, acho que a gente precisa se cuidar, evitar a transmissão, cuidar de quem a gente cuida, né? Redobrar os cuidados e pressionar o governo para que mantenham essas, no meu ponto de vista, lógico, para que mantenham essas medidas por mais tempo, para que a gente realmente consiga diminuir o número de casos e conseguir passar por isso de uma maneira mais tranquila, né? Acho que é isso que eu tinha para falar. Então, a gente vai ter, o nosso pior cenário está para vir. Previsão do nosso próprio ministro da Saúde. Sim. Então, era isso. Quero te agradecer de novo pela tua disponibilidade de conversar com a gente, Eu que com agradeço. o esclarecimento dessas questões que com certeza martelam, né, a mente da nossa população, porque a fonte de notícias falsas e especulativas é mais abundante, mais acessível às pessoas do que notícias que têm embasamento científico e realmente são verdadeiras, né? Uhum. Então, isso que você prestou para a gente hoje é um serviço de utilidade pública que não há pagamento, de tão útil e maravilhoso. Muito obrigada, Muito Sandra. obrigada a você. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.